A paz de Cristo para todos vocês, meus amados irmãos. E hoje eu quero trazer para vocês aqui uma coisa muito importante, tá? Que é o seguinte: a importância de extrair do texto bíblico o seu real significado. Porque isso pode, se tu não fizer isso, pode te dar uma dor de cabeça, um rolo, uma heresialhada, se existe essa palavra, né? Muitas heresias, muitas dúvidas, muitos problemas, caso tu não estude o texto a fundo e faça uma exegese no capricho. Exegese, para quem não sabe, é o quê? Exegese é quando tu olha para um texto e tu extrai dele o real significado dele, independente se tu gosta, se não gosta, se tu aceita, se não aceita, não importa. É o real significado. E a Bíblia nos adverte o próprio Cristo. Ai daquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa neste livro. Então, por isso que é importante a gente sempre estar antenado no que a gente está lendo aqui na Bíblia e no que a gente está repassando adiante. Por exemplo, eu estou aqui ensinando Bíblia. É coisa séria isso aqui. Às vezes tem uma pitadinha de humor, o jeito aqui, tarará, mas isso aqui é sério. Isso aqui é sério, é responsabilidade, tá? Então, um exemplo aqui que pode dar confusão, pode dar uma aparente contradição. 1 João, quem quiser acompanhar em casa, depois ler com calma, tá certinho. 1 João 5:18. João fala assim, ó: todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ponto. Ele fala aqui, ó, o nascido de Deus não peca. Mas o próprio João, um pouquinho depois, ele fala assim, ó: aquele que diz que não peca é mentiroso e o Pai não está nele. Ou seja, tu peca sim. Ah, mas daí não. João fala uma coisa, depois já fala outra. Ele fala que o nascido de Deus não peca. Mas depois ele diz que peca. Aí como é que fica isso aí? Como é que se resolve isso aí? Que negócio é esse? A Bíblia está se contradizendo? Não. É só estudar o texto. O Novo Testamento foi escrito em hebraico. Hebraico não. Grego. Desculpa aí. Grego. O Antigo que foi em hebraico, tá? Então assim, ó, é essencial e indispensável tu ir para o texto em grego no Novo Testamento. Então quando tu vai estudar, tu descobre que lá o texto, no original, não fala assim, ó, não peca. O sentido original é não permanece no pecado. Ah, daí fecha. Aí fecha. O nascido de Deus não permanece no pecado. Aí beleza. Aí fechou. Entendeu? Porque isso a gente sabe que um crente, um cristão, não vai viver na prática do pecado. Ele peca. É uma coisa. Não viver na prática do pecado é outra coisa. Então, beleza. Então, sanou a dúvida. Outro exemplo é em Lucas 17, no versículo 10, que fala sobre o servo inútil. Ali narra que quando o servo ele fez tudo que o seu senhor mandou que ele fizesse, fez tudo certinho, bonitinho, ele é um servo inútil. Não, peraí. Quando eu li esse texto, eu fiquei inconformado. Não pode ser. O servo fez tudo certinho que o seu senhor mandou. Ele é um inútil? Não, tem coisa errada aí. A Bíblia está errada, né? A gente, a princípio, não pode ser verdade. Aí tu vai estudar, tu descobre, sabe o quê? Que ali a tradução mais coerente e mais compatível com o texto é simples servo. Fechou? Aí fechou. Ou seja, eu fiz tudo certinho, bonitinho, então eu não posso me exaltar. Eu sou um simples servo. Então ali o foco do texto é a não exaltação, certo? Não, eu sou um simples servo. Aí beleza. Agora, servo inútil, e o texto fala inútil. Então não é bem assim, gente. Então tem que estudar. Então são coisas que aparentemente o texto diz, aparentemente ele diz, mas na verdade ele não diz. É até uma coisa estranha, né? Porque o texto está dizendo uma coisa, mas na verdade é outra. Então é só estudar. Tá? Mas aí tu vai dizer o seguinte, tá, mas por que tem isso aí? Por que existe essa confusão de palavras? Gente, isso aqui é uma cópia, essa aqui que eu tenho aqui hoje, aqui, uma Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Isso aqui é uma cópia de uma cópia da cópia da cópia da cópia, vai lá para trás.
centenas de cópias do original. Então, muitas traduções, muitas palavras, alguma coisa se perde, é mal traduzida às vezes. Acontece isso, tá? Nada que comprometa a minha fé, mas acontece isso, tá bom? É por isso que existem diversas traduções de Bíblia, é muito importante tu ter. Essa minha aqui, como eu já falei, é Almeida Revista e Corrigida. Tem a Revista e Corrigida atualizada, tem a Almeida Fiel, NVI, a Viva Linguagem de Hoje, a do Rei James, nossa, a de Jerusalém que eu tenho aqui, ó, tá aqui em cima aqui, ó, Bíblia de Jerusalém, também é muito importante. Deixa eu até pegar para vocês aqui, ó, só para vocês verem, ó, aqui, ó, essa daqui é muito boa, Bíblia de Jerusalém, cara, essa Bíblia é boa, tá? Aliás, essa aqui é a judaica. A de Jerusalém está aqui em cima. Essa aqui é a judaica, muito boa. Mas enfim, o importante é ver o texto que ele realmente quer dizer. Um outro exemplo aqui, ó, é em 1 Coríntios 14, do 34 ao 36, que ali Paulo proíbe as mulheres de falarem na igreja. Ele fala assim, não, eu proíbo vocês de falarem na igreja, porque é indecente que uma mulher fale na igreja. Mas como? Nossa, que machista esse Paulo, meu Deus! Isso é um absurdo, como é que pode? O texto fala isso, ele proíbe as mulheres de falarem na igreja e diz que é indecente que a mulher fale na igreja. Meu Deus, como é que eu resolvo isso agora? Será que eu posso chegar em uma igreja hoje e falar assim, é indecente que uma mulher fale no culto? Não posso, gente. Não, mas a Bíblia diz, está aqui, ó. Quem é que vai querer ir contra o texto? Não. O que o texto fala, na verdade, era um problema local, específico, lá naquela cidade, naquele momento da história, tá? Estava acontecendo um problema na igreja de Corinto. Qual era esse? Como a igreja estava nascendo, era tudo novo. A gente hoje tem a Bíblia aqui, eles não tinham nada, nada. Então, quando tinha-se ali um culto, uma reunião, as mulheres, ao ouvirem a palavra, elas ficavam levantando no meio do culto e questionando, e perguntando, e atrapalhando o culto, frequentemente, o culto inteiro. Aí Paulo soube disso, aí por isso que ele disse, olha, não faça isso. Até o texto fala assim, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem em casa para os vossos maridos. Então elas estavam interrompendo o culto inteiro, não deixando que assim a palavra fosse pregada e anunciada. Então esse ato delas de ficar interrompendo é que era indecente. Entendeu? É só isso. Era um problema local daquela época, daquele momento que estava acontecendo. E Paulo proíbe isso e fala que é indecente. É só isso, beleza? Mateus, o último, para a gente encerrar isso aqui. Mateus 10, do versículo 34 ao 36. Ali fala que o próprio Jesus fala, isso aqui é tenso, tá? O próprio Jesus fala assim, ó, não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Eu vim trazer espada, dissensão, discórdia. E eu vim pôr o filho contra o pai contra o filho, a filha contra a mãe contra a nora contra a sogra e pó pega. Mas como assim, gente? E ele veio trazer dissensão. Ele fala, o próprio Jesus fala isso. Aí tu pensa assim, ó, caramba, Jesus falando que não veio para trazer paz à terra, ele veio trazer dissensão e discórdia e pôr os membros da família um contra o outro. Como é que pode isso? Não, tem coisa errada aí. Aí tu vai estudar o texto. E o contexto desse texto. O que diz ali? Muito simples. Jesus diz o seguinte, quem me aceitar de verdade, de coração, e começar a seguir os meus ensinamentos, não é todo mundo que vai aceitar. Talvez o teu pai não aceite, ou a tua mãe não aceite, ou a tua esposa não aceite. Alguém não vai aceitar. E vai começar os conflitos, porque eles vão querer viver de um jeito e tu de outro. Então isso naturalmente vai dar desentendimentos, vai dar discórdia. Então essa espada que ele veio trazer, essa dissensão que ele veio trazer,
Porque isso acontece hoje, né? Em uma família, de repente alguém se converte e dá problema, porque os outros não querem aceitar isso daí. E começa a discussão, o conflito e tal. Então é isso que Jesus fala. Quando alguém me aceitar e começar a seguir o que eu ensino, o que eu falo, aliás, vai começar a dar problemas dentro de casa. E a gente sabe que acontece isso. Então é só isso que ele diz. Então Jesus não é alguém que ele tem prazer em discórdia, em desavença. Claro que não, gente. Claro que não. Mas aparentemente o texto fala isso. Então se um leigo, alguém que não conhece Bíblia, vir ler isso aqui, vai achar que é isso aqui. Entendeu? Então o texto diz uma coisa que não é exatamente isso, porque a gente tem que estudar. Tá? Então aqui são 4 exemplos de textos que, cara, tu lê e tu jura que é uma coisa e não é, tá? Isso aqui eu falei só 4. Tem dezenas de exemplos no Antigo Testamento que tu jura de pé junto, não, o texto tá falando, tá aqui, ó, tá escrito e não é nada daquilo ali, tá? Nada. Então estude Bíblia para tu não sair espalhando por aí coisas. Não, mas eu li na Bíblia que tá assim, assim, assado. Mas peraí, é isso mesmo? Então tenha cuidado, responsabilidade, tá? A própria, como eu já falei em alguns outros vídeos, a própria Bíblia ensina a examinar as Escrituras, né? Ver se realmente é aquilo ali, está certo, tá bom? Então fica aqui esse vídeo. Espero que esse vídeo venha edificar vocês, tá bom? Deixa aqui nos comentários, comenta o que tu achou, se ficou alguma dúvida ou algo para acrescentar aqui no vídeo, né, para a gente aprender juntos, tá bom? E comenta aqui, pode comentar, se concorda, se não concorda, se discorda, tá bom? Aqui a gente está aqui para crescer junto na fé. Então, forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.